Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Daniel 7. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel proteja o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos: em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então vi 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão, e tinha asas de águia. Eu o contemplei em certo momento, as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu um coração de homem. Continuei olhando, e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e eis que foi-lhe ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda um 4º animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre, pequeno, que apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e um ancião pleno de dia se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. De diante dele, brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que se lhes havia sido concedida, contudo, tiveram permissão para viver por um período de tempo. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estavam e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto eu havia podido observar. E ele me atendeu, dando-me a seguinte revelação: eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. No entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, por toda a eternidade. Diante disso, eu quis saber o verdadeiro significado do 4º animal, porquanto era muito diferente de todos os demais e o mais horripilante deles. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade, e ainda pisoteava todos os restos que deixava para trás. Também roguei por explicações sobre o significado dos 10 chifres incrustados no alto da cabeça daquele monstro, e quanto ao outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que possuía olhos semelhantes aos olhos humanos, e uma boca que proclamava muitas palavras, e todas com grande soberba. Enquanto eu contemplava o que se passava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião maior, antigo homem, rico em dias, e todo o juízo foi executado a favor dos santos de Elion, o Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino a eles confiado. Então ele me deu o seguinte esclarecimento: o 4º animal é um 4º reino que surgirá na terra.
Será diferente de todos os outros reinos passados, e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, que será diferente dos primeiros e humilhará 3 dos 10 reis. Esse reino diferente falará contra Ilaiá, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por um idã, tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se reunirá para o devido juízo e todo o seu poder lhe será extirpado e aniquilado para sempre. E assim, o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo. E o reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governantes e domínios o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Este, portanto, é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, declaro que fiquei apavorado por causa dos meus próprios pensamentos, tanto que estremeci o meu semblante empalideceu. Contudo, guardei tudo que vi e ouvi comigo mesmo. 1 João 1 versículo 1 a 2 versículo 6. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Deus é luz e devemos andar na luz. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A confissão de pecados e o perdão. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Em Cristo e separados do mundo. E temos certeza de que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Salmos 119 versículos 153 a 176. Vê minha aflição e liberta-me, pois não me esqueci de tua lei. Advoga minha causa e defende-me, vivifica-me, segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, porque eles não buscam os teus decretos. Senhor, copiosa é a tua compaixão, vivifica-me, segundo as tuas decisões. Numerosos são meus perseguidores e adversários, mas não me afastei de tuas prescrições. Vi traidores da fé e senti desgosto, porque não guardavam a tua promessa. Vê quanto amo os teus preceitos, vivifica-me, Senhor, segundo o teu amor. O princípio de tua palavra é a verdade, e todas as tuas justas decisões são para sempre. Príncipes perseguiram-me sem motivo, mas é da tua palavra que o meu coração sente reverente temor. Encontrei alegria em tua promessa, como quem encontra grande tesouro. Detesto e abomino a falsidade, mas amo profundamente a tua lei. Louvo-te, 7 vezes ao dia, por tuas justas ordenanças. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero de ti, Senhor, a salvação, e pratico os teus mandamentos. A minha alma tem observado as tuas orientações, e amo-as ardentemente.
Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus pensamentos. Que meu clamor chegue à tua presença, Senhor, concede-me entendimento, de acordo com a tua palavra. Que minha súplica chegue à tua presença, livra-me, segundo a tua promessa. Que meus lábios proclamem teu louvor, pois me ensinas teus decretos. Cante minha língua a tua promessa, pois todos os teus mandamentos são justos. Venha a tua mão em meu socorro, pois escolhi teus preceitos. Anseio por tua salvação, Senhor, e tua lei é meu maior prazer. Viva minha alma para te louvar, e tuas ordenanças me sustentem. Eu, como ovelha desgarrada, me desviei e me perdi, vem em busca de teu servo, pois jamais me esqueci dos teus mandamentos. Provérbios 28 versículo 23 a 24. Quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Quem rouba seu pai e sua mãe, e alega, isso não é errado, é comparsa do destruidor.